Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Quer ter acesso a conteúdos exclusivos? Torne-se membro e ajude nosso canal a chegar a mais pessoas. Tenha um bom susto. S. Meu nome é João Mendes. 38 anos na época, caminhoneiro desde os 19. Rodava a BR-116 como quem conhece cada buraco de asfalto de cor. Naquela noite de julho de 2018, eu estava quebrado. A empresa tinha fechado 2 meses antes, as contas estavam gritando, e o despachante me ligou às 11 da noite com uma proposta que ninguém queria: buscar uma carga em São José dos Campos e levar até o Porto de Santos. Só uma caixa. Uma caixa grande pra caralho, mas só uma. Pagamento em dobro, em dinheiro, na hora da entrega. É coisa de herança, ele disse. Família rica, não quer que saia no jornal. Você pega, entrega e esquece. Eu aceitei. Estava chovendo fino quando cheguei no endereço. Um galpão antigo, daqueles que parecem abandonados desde os anos 70. O portão rangeu como se doesse. Um homem magro, de terno preto, me esperava com uma lanterna. Não falou meu nome, não pediu documento. Só apontou para uma caixa de madeira escura, do tamanho de um caixão de gente grande, com tiras de ferro enferrujado e um lacre de cera vermelha. Tinha um cheiro estranho. Não era podre. Era velho. Como roupa guardada em baú por 50 anos. Não abra, ele disse, sem olhar para mim. Nem que ela chore. Eu ri. Nervoso. Carga é carga, irmão. Carreguei com a empilhadeira do galpão, prendi no baú do meu Scania com 2 cintas extras e bati a porta. Quando saí do pátio, o homem já tinha sumido. O galpão ficou escuro como se nunca tivesse luz. A viagem começou normal. Peguei a Dutra, rádio ligado no sertanejo, café quente no copo térmico. A caixa ia lá atrás, quieta. Mas depois de uns 40 minutos, quando passei por Taubaté, o rádio começou a falhar. Não era chiado comum. Era como se alguém estivesse respirando dentro do alto-falante. Um suspiro longo, molhado. Desliguei. 5 minutos depois, voltou sozinho, no volume máximo, tocando uma música que eu nunca ouvi na vida. Uma mulher cantando em português antigo, voz rouca, falando de voltar para casa e não me deixar no escuro. Eu aumentei a velocidade. O asfalto molhado brilhava sob os faróis. Foi aí que senti o primeiro cheiro dentro da cabine. O mesmo cheiro do galpão, só que mais forte. Como flores murchas misturado com terra molhada de cemitério. A caixa começou a bater. Não era o balanço da estrada. Era batida ritmada. 3 pancadas. Pausa. 3 pancadas de novo. Como se alguém dentro estivesse contando. Eu olhei pelo retrovisor interno, o que dá para ver o baú, e juro por Deus que vi uma sombra se mexer atrás da grade de proteção. Uma mão. Dedos longos, brancos, pressionando a tela de arame como se tentasse sair. Parei no acostamento, coração na boca. Desci com a lanterna. A chuva tinha virado temporal. Abri a porta do baú só uma fresta. A caixa estava no lugar. As cintas intactas. Mas o lacre de cera estava rachado. Uma linha fina, vermelha escorrendo como sangue fresco. Voltei para a cabine tremendo. Liguei o caminhão de novo. O rádio agora só chiava, mas no chiado eu ouvia meu nome. João. João, me leva para casa. Voz de mulher. Jovem. Chorosa. A partir daí, a viagem virou inferno. Em cada curva, os faróis piscavam sozinhos. O GPS desligava e religava mostrando uma rota que eu não tinha programado, um desvio para uma estrada de terra que não existia no mapa. A temperatura da cabine caiu tanto que o para-brisa embaçou por dentro. Eu via meu bafo. E via outro bafo, ao lado do meu, como se tivesse alguém no banco do carona. Às 2 da manhã, passando pela Serra de Cubatão, o baú começou a gemer. Não era madeira rangendo. Era a voz humana. Um lamento baixo, contínuo, que subia e descia como choro de criança. Eu estava suando frio,
mãos coladas no volante. Liguei pro despachante. Caixa postal. Liguei pro número do galpão. Uma gravação velha. O número discado não existe mais. Foi quando eu vi ela. No retrovisor lateral, parada no acostamento, uma mulher de vestido branco antigo, cabelo preto molhado colado no rosto. Ela levantou a mão devagar, como quem pede carona. Eu pisquei. Ela sumiu. 2 segundos depois, apareceu de novo, mais perto. Quase encostada no caminhão. Os olhos eram 2 buracos pretos. Eu gritei. Pisei no acelerador. O Scania derrapou na água, mas eu não parei. Atrás de mim, a caixa começou a sacudir violentamente. As cintas estalaram uma por uma. Eu ouvia a madeira rachando. E ouvia a risada. Risada de mulher, alegre, como se tivesse ganhado um presente. Quando cheguei no Porto de Santos, o sol já estava nascendo. O caminhão estava gelado. O baú, aberto. As portas escancaradas, as cintas cortadas como se tivessem sido rasgadas por unhas. A caixa de madeira estava vazia. Só tinha um vestido branco dobrado no fundo, úmido, e um cheiro de flores murchas que nunca mais saiu da minha cabine. Entreguei o caminhão vazio pro recebedor. Ele nem piscou. Assinou o papel, me deu um envelope com o dinheiro e disse baixinho. Ela sempre foge. Obrigado por trazer ela até o mar. Eu nunca mais peguei carga noturna. E até hoje, quando passo pela Dutra de madrugada, o rádio do meu novo caminhão às vezes liga sozinho. Sempre na mesma estação. Sempre a mesma mulher cantando. E eu juro que, de vez em quando, no banco do carona, tem um bafo que não é meu. Qualquer motorista antigo te diz a mesma coisa. Caminhão tem alma. A máquina pega a energia de quem dirige, os vícios, os medos e, às vezes, as tragédias. Meu nome é Osvaldo. Fui caminhoneiro por mais de 30 anos e, em 2014, resolvi comprar meu próprio cavalo mecânico. Achei um Volvo FH 460 num leilão de seguradora. Estava com a lataria impecável, motor refeito e um preço muito abaixo da tabela. O leiloeiro disse que o antigo dono havia sofrido um mal súbito no pátio de um posto, mas o caminhão não tinha batido. Fechei negócio. O que eu não sabia é que o chassi daquele caminhão carregava um peso que balança nenhuma de pedágio conseguiria medir. O pesadelo começou na minha segunda viagem com ele, puxando uma carreta baú vazia de Belo Horizonte para São Paulo, descendo a rodovia Fernão Dias, BR-381. Eram quase 2 da manhã. Chovia muito e o trânsito de pesados tinha sumido. Eu estava na faixa da direita, mantendo uns 70 km por hora, ouvindo apenas o som grave do motor e a chuva batendo no para-brisa. De repente, o painel do caminhão apagou por inteiro. Não foi um mau contato rápido. Os ponteiros de velocidade, giro do motor, ar e combustível caíram para zero. As luzes sumiram. Só que o farol continuava aceso e o motor roncava perfeitamente. Apertei o botão do pisca-alerta, mas ele não respondeu. Peguei o rádio Peixes para chamar algum colega na frequência, mas ele também estava morto. Decidi que ia encostar no próximo recuo de emergência para olhar os fusíveis. Foi então que o rádio Peixes, que estava desconectado da tomada de 12 volts, emitiu um chiado ensurdecedor de estática. SHHHHHH. Do meio daquele chiado, uma voz metálica, rouca e ofegante começou a tossir pelo alto-falante. Não era alguém falando de fora. Era o som de alguém engasgado, tentando puxar o ar, misturado com barulho de metal retorcendo. Não pisa no freio. Solta o freio. Tá queimando. Eu gelei. Puxei o fio do rádio e joguei o aparelho no chão do carona. O chiado parou. Mas a cabine, que estava com o aquecedor ligado, de repente ficou com a temperatura de um freezer. O vidro do para-brisa embaçou por dentro de uma vez só, e um cheiro absurdamente forte de lona de freio derretida e sangue pisado invadiu o ar. Tirei o pé do acelerador para reduzir na marcha. Mas o pedal do acelerador não subiu. Ele afundou sozinho, encostando no assoalho. O motor urrou.
A turbina assobiou alto e o caminhão saltou de 70 para 90 km por hora na pista molhada. Que porra é essa? Gritei, batendo o pé no pedal do acelerador tentando destravá-lo. Não era uma mola emperrada. O pedal estava duro, como se um pé invisível, muito mais pesado que o meu, estivesse pisando nele com toda a força. Pisei no freio de serviço com os 2 pés. O pedal de freio tremeu violentamente e me empurrou para cima, recusando-se a descer. O som da válvula de ar disparou dentro da cabine. TSSSS. TSSSS. Estávamos a mais de 100 km por hora, de madrugada, chovendo, descendo uma serra cheia de curvas. O pânico me dominou. Levei a mão à chave de ignição para desligar o motor na marrã, mesmo correndo o risco de travar a direção. Girei a chave. Tirei a chave do contato. O motor continuou ligado, acelerando. A curva do quilômetro 42 estava chegando. Uma curva fechada à esquerda. Segurei o volante com toda a força dos meus braços para fazer o raio da curva. Mas o volante de poliuretano ficou absurdamente gelado, como se eu estivesse segurando gelo seco. E então, o volante começou a girar para a direita. Sozinho. A direção hidráulica estava lutando contra mim, puxando o cavalo mecânico direto para o guarda-reio e para o abismo escuro da serra. Eu gritava, xingava, suando frio, fazendo alavanca com o corpo inteiro para manter o caminhão na pista. O cheiro de carne queimada estava insuportável. Foi quando olhei para o espelho retrovisor interno. Atrás de mim, na cama gaúcha, o leito onde a gente dorme, a cortina estava fechada. Mas havia um volume grande contra o tecido, se debatendo. O formato de um corpo em chamas, se contorcendo em agonia no colchão. A cortina começou a abrir devagar. Eu não ia olhar para trás. Num surto de adrenalina, soltei a mão direita do volante, agarrei a alavanca do câmbio e, sem usar a embreagem, forcei a marcha para baixo na brutalidade. Crack! A caixa de câmbio mastigou as engrenagens com um estrondo. O tranco foi tão violento que a frente do caminhão abaixou. Aproveitei a perda rápida de velocidade, joguei o corpo inteiro para a esquerda e invadi a área de escape de cascalho no acostamento. O caminhão afundou na brita, patinou e finalmente parou, a 3 metros da ribanceira. No exato momento em que o caminhão imobilizou, o motor morreu sozinho. O painel voltou a acender, todas as luzes normais. O cheiro de queimado sumiu, engolido pelo ar frio que entrou pela janela. Destravei a porta, pulei do caminhão para o asfalto e caí de joelhos na chuva, vomitando o jantar. Não voltei para a cabine. Esperei no relento até a viatura da concessionária chegar, 2 horas depois. O mecânico deles ligou o caminhão na primeira tentativa. Tudo funcionava perfeitamente. Nenhuma falha nos pedais, nenhuma pane elétrica. Na semana seguinte, contratei um despachante investigador para rastrear o renavão original do caminhão antes de ele ir a leilão. A história do mal súbito era mentira. 2 anos antes, o antigo dono estava descendo a Serra de Petrópolis quando o caminhão ficou sem freio. Ele bateu na traseira de uma carreta de combustível. A cabine não amassou muito, mas pegou fogo. O motorista ficou preso nas ferragens, com as portas travadas. Ele não morreu na pancada. Morreu asfixiado e queimado vivo, deitado na cama gaúcha, tentando escapar das chamas enquanto o motor ainda acelerava sozinho. Vendi o Volvo no mês seguinte para um desmanche. Preferi perder dinheiro do que passar a vida. A gente acha que controla a máquina, mas quando o ferro absorve a agonia humana, o volante não obedece mais aos vivos. Quem tem mais de 20 anos de estrada aprende a separar o que é alucinação do sono e o que é real. Quando você roda 18 horas seguidas, o cérebro prega peças. As sombras das árvores viram pessoas, os faróis distantes parecem olhos. A gente toma um café forte, lava o rosto e segue. Mas o que aconteceu comigo em 2018, no interior de Minas Gerais, não foi o sono. Meu nome é Valdir. Naquela época, eu puxava uma carreta frigorífica carregada de carne bovina de Mato Grosso para o Nordeste. Era uma madrugada de lua nova. Eu estava cortando a BR-116, subindo pelo Vale do Jequitinhonha, um dos trechos mais ermos e castigados do estado.
Eram quase 3h30 da manhã. O asfalto era um tapete escuro, sem tartarugas de sinalização, espremido entre paredões de terra e um mato alto e seco. Eu viajava a 85 km/h. O único barulho era o ronco grave do meu Scania e o zumbido constante do motor da geladeira da carreta, logo atrás da cabine. O rádio Peixes estava mudo há mais de 1 hora. Nenhum colega na frequência. Foi então que o chiado da estática começou. Não era um chiado normal. Parecia o som de unhas raspando em uma lousa, algo agudo que fazia os dentes doerem. Desliguei o aparelho no botão. 10 segundos depois, eu ouvi. Tuc, tuc, tuc. 3 batidas secas. Elas não vieram do painel ou do assoalho. Vieram do vidro da janela do carona. Eu estava a 85 km/h, no meio do nada. Era fisicamente impossível alguém bater no vidro do lado de fora. Gelei. O instinto de olhar foi imediato, mas a escuridão além do vidro me impedia de ver qualquer coisa. Pensei que pudesse ser um galho solto, um pássaro grande ou uma pedra que espirrou do pneu. Continuei olhando para frente, com as 2 mãos apertando o volante, suando frio. E então, as batidas mudaram. Não eram mais toques secos. Era o som de uma mão espalmada deslizando lentamente pelo vidro do carona, de cima para baixo. Screeche. Com o coração batendo na garganta, olhei para o retrovisor direito. A luz vermelha da lanterna traseira do caminhão iluminava a lateral da carreta de alumínio. Agarrada à lateral do baú, exatamente entre a cabine e a carroceria frigorífica, havia uma figura. Não era humana. Tinha o formato de um homem esguio, mas os braços e as pernas eram longos demais, finos como galhos secos, com a pele de um tom cinza pálido que refletia a luz do farol. A criatura estava grudada na lataria lisa do caminhão como uma aranha, movendo-se a 85 km/h sem que o vento parecesse afetá-la. Eu não conseguia respirar. Pisei no acelerador. O Scania urrou e o velocímetro subiu para 100 km/h. O caminhão começou a tremer na pista irregular, mas quando olhei novamente para o espelho, a figura não tinha caído. Ela havia se movido. Ela estava rastejando pela lateral do baú em direção à traseira. E a cada movimento que fazia, eu ouvia o som de garras de osso arranhando e perfurando o alumínio grosso da carreta. O painel do caminhão indicava que a temperatura do motor estava normal, mas dentro da cabine, o ar ficou insuportavelmente gelado. O cheiro de diesel sumiu. O que invadiu o ar-condicionado foi um odor de carne podre e formol, tão forte que meus olhos lacrimejaram. Foi quando senti o baque. A carreta inteira deu um solavanco para baixo, como se 10 toneladas tivessem sido jogadas de repente no teto do baú. O cavalo mecânico empinou levemente, a direção ficou leve, e os pneus traseiros cantaram no asfalto. A criatura estava no teto. Eu ouvia os passos pesados em cima da minha cabeça. Bum, bum, bum. Ela andava do fundo da carreta em direção à cabine. O teto de fibra de vidro do caminhão começou a render e a envergar para baixo sob o peso daquilo. Eu estava apavorado. Se eu freasse bruscamente, a inércia poderia jogar aquela coisa direto no meu para-brisa. Se eu continuasse acelerando, corria o risco de capotar na próxima curva. Comecei a rezar alto, chorando, sem soltar o pé do acelerador. A pressão no teto parou bem em cima de mim. O silêncio durou 2 segundos. Em seguida, uma voz que parecia ser feita do som de carne rasgando e ossos quebrando falou, não pelos meus ouvidos, mas ecoando dentro do meu cérebro. A carne lá atrás está fria. Eu quero a que está quente. Bati a mão na buzina a ar e a segurei pressionada. O som ensurdecedor cortou a madrugada do Jequitinhonha. No mesmo instante, joguei o caminhão para a pista da esquerda para desviar de um buraco imenso no asfalto. O solavanco foi brutal. Ouvi um guincho estridente, agudo, vindo de cima da cabine, seguido pelo barulho de algo enorme caindo e rolando pelo asfalto lá atrás. Não olhei no retrovisor. Não reduzia a velocidade. Dirigi como um louco até o sol nascer e eu avistar um posto de gasolina grande, já perto da divisa com a Bahia. Parei o caminhão no pátio lotado, desci com as pernas trêmulas e caí de joelhos no chão de terra, puxando o ar como se estivesse me afogando. Quando tive coragem, dei a volta no caminhão com um colega frentista.
O teto da cabine estava amassado para baixo, afundado no formato de 2 mãos gigantescas com 5 dedos longos. Na lateral do baú de alumínio, havia sulcos profundos, como se tivessem sido abertos por facões curvos. Mas o pior veio quando abri as portas traseiras para checar a carga. A geladeira estava funcionando perfeitamente, cravada em menos 10 graus Celsius. Mas as 18 toneladas de carne bovina estavam completamente escuras, podres e cobertas de larvas, exalando aquele mesmo cheiro que eu havia sentido na cabine. A carga inteira apodreceu em questão de 3 horas. Entreguei a chave do caminhão para a transportadora na semana seguinte. Hoje trabalho como despachante. A estrada é uma veia aberta no meio do país, e a gente não faz ideia das coisas que rastejam na beira dela esperando para pegar carona. Eu me chamo Roberto Ferreira, 42 anos. Caminhoneiro desde os 21. Já rodei o Brasil inteiro, norte, sul, nordeste, mas nunca mais peguei a BR-040 depois daquela noite de maio de 2022. Se eu contar para alguém, vão dizer que foi alucinação de anfetamina, que eu dormi no volante ou que a mente prega peças quando a gente tá há 20 horas sem parar. Mas eu sei o que senti. E eu sei o cheiro que ainda sinto no meu caminhão, mesmo depois de trocar o estofamento 2 vezes. Era uma terça-feira chuvosa, daquelas que o asfalto vira rio. Meu DAF estava carregado de soja, saída de Uberlândia com destino ao Porto de Santos. 2 da manhã, Serra de Matias Barbosa, visibilidade 0. O rádio só chiava. De repente, farol alto no acostamento, uma figura acenando. Homem, camisa xadrez ensopada, um braço levantado. Parei. Nunca deixo ninguém na chuva. Regra de caminhoneiro. Ele subiu correndo, ofegante. Uns 50 anos, barba por fazer, olhos fundos. Valeu, irmão. Meu carro morreu ali atrás. Leva eu até o próximo posto. A voz dele era rouca, como se tivesse fumado a vida inteira. Mas tinha um cheiro estranho. Não era cigarro. Era carne velha. Levemente doce, como o frigorífico que desligou. Ele sentou no carona. Eu acelerei. O cara ficou quieto uns 10 minutos, olhando a chuva bater no para-brisa. Depois falou baixo. Você já viu coisa que não devia ter visto na estrada? Eu ri, nervoso. Todo dia, irmão. Acidente, caminhão tombado. Ele balançou a cabeça devagar. Não. Coisa que ainda tá viva quando não devia. E aí começou. Ele contou que estava voltando de uma entrega quando viu um caminhão baú parado no acostamento, luz de emergência ligada. Parou para ajudar. Solidariedade da pista. 2 homens desceram. Máscaras de couro cru, costuradas grosseiramente, sem buracos para os olhos, só fendas. Um deles carregava uma serra elétrica pequena. O outro, um rolo de plástico preto. Eles me puxaram para dentro do baú deles, sussurrou o homem. Tinha mais 5 pessoas lá. Vivas. Amarradas. Peladas. Penduradas em ganchos de carne, como boi no frigorífico. Um deles estava com a perna já cortada na altura do joelho. Ainda consciente. Pediu água. Eu senti um frio subir pela espinha. O cheiro dentro da cabine piorou. Olhei de relance pro carona. A camisa dele estava grudada no peito. Tinha uma mancha escura crescendo devagar, como se algo vazasse por baixo. Ele continuou, voz cada vez mais baixa. Eles cortam devagar. Primeiro a pele, em tiras longas. Guardam em sacos térmicos. Depois os órgãos. O coração por último, para poder ouvir a gente gritar até o fim. Disseram que a estrada ensina o corpo a ficar mais macio. Menos adrenalina se você para ajudar. O caminhão balançou. Não foi buraco. Foi como se algo pesado tivesse se mexido no baú atrás de mim. Minha carga era soja prensada. Não fazia barulho. Eu olhei pelo retrovisor interno. A porta do baú estava entreaberta. Só uma fresta. Mas eu tinha trancado com cadeado antes de sair de Uberlândia.
O homem no carona sorriu pela primeira vez. Dentes amarelados. Um deles faltando. Eles me soltaram. Disseram que eu seria o chamariz. Que todo caminhoneiro bom de coração para ajudar. Foi quando eu vi. A mancha na camisa dele explodiu. Não era sangue. Era um corte cirúrgico, costurado com linha grossa de nylon. A costura se abriu sozinha, como zíper. De dentro saiu um cheiro insuportável, fezes, sangue, podre. E algo se mexeu. Dedos. Dedos humanos, saindo de dentro da barriga dele, agarrando a borda da ferida e puxando para abrir mais. Ele não gritou. Só riu, um riso molhado, gorgolejante. Eles já estão no seu baú, Roberto. Eu entreguei você. Eu pisei no freio. O DAF derrapou na água, parou de lado na pista. Desci correndo, lanterna na mão, chuva encharcando tudo. Abri o baú. Não era soja. Os sacos plásticos pretos estavam rasgados. Dentro, pedaços. Braços. Pernas. Um tronco de mulher, sem cabeça, costurado no lugar de um torso masculino. Olhos abertos em cabeças empilhadas. E no fundo, 3 figuras agachadas, os mesmos homens das máscaras de couro. Um deles segurava a serra elétrica ainda ligada, lâminas girando devagar, pingando. Eles não correram. Só olharam para mim. Eu bati a porta, voltei para a cabine. O carona tinha sumido. Só ficou a camisa xadrez, encharcada de sangue, e dentro dela, um torso vazio, como uma casca de gente, costuras abertas, órgãos removidos com precisão de açougueiro. Eu dirigi até o amanhecer sem parar. Quando a polícia parou o caminhão em Resende, o baú estava normal. Soja. Cadeado intacto. Nenhum sinal dos pedaços. Mas no chão da cabine, debaixo do banco do carona, acharam um dente humano. Meu nome gravado na esmalte com ponta de faca. Eles nunca encontraram os donos daquilo. Até hoje, quando passo por Matias Barbosa de madrugada, o baú do meu novo caminhão bate sozinho. 3 vezes. Pausa. 3 vezes de novo. Como se alguém lá dentro estivesse contando os quilômetros até o próximo bom samaritano. Eu não paro mais para ninguém. Nunca mais. Eu me chamo Marcos Oliveira. 51 anos. Caminhoneiro há 32. Já vi de tudo nessa vida de asfalto. Tombamento, assalto, enchente que engole a pista. Mas nada me preparou para a noite de 14 de agosto de 2024, na BR-381, altura de Patinga, Minas Gerais. Dizem que essa serra é amaldiçoada. Eu sempre ria. Até hoje. Era uma quinta-feira fria, garoa fina caindo como agulha. Meu Volvo FH estava vazio, voltando de uma entrega de máquinas em Belo Horizonte. 2:30 da manhã. Farol alto cortando a neblina. O rádio estava baixo, só sertanejo antigo, quando de repente parou no meio da música. Silêncio total. Depois, um chiado baixo, como fita cassete velha sendo rebobinada. E aí veio a voz. Uma menina. Uns 10, 11 anos. Cantarolando baixinho. Dorme, neném, que a cuca vem pegar. Quem não dormir, a cuca vai levar. A mesma cantiga que minha filha cantava quando era pequena, antes do acidente. Meu estômago gelou. Desliguei o rádio. 2 segundos depois, ele ligou sozinho. Mesma voz, mais perto, como se estivesse sentada no banco de trás. Tio Marcos, você vai me levar para casa? Eu olhei pelo retrovisor. Nada. Só o breu do baú vazio. Meu nome. Ela falou meu nome. Pisei no acelerador. O caminhão estava a 110 km por hora, mas a voz não ficou para trás. Agora era sussurro no meu ouvido, bem no lado esquerdo da cabine. Eu caí da carroça do pai. A roda passou por cima. Tá doendo, tio. Para o caminhão. Me leva de volta. A temperatura caiu. Meu bafo começou a embaçar o para-brisa por dentro. E aí eu vi ela no acostamento. Uma menina de vestido rosa desbotado,
descalça, cabelo molhado de sangue colado na testa. Estava parada, mãozinha estendida, como quem pede carona. Os olhos eram 2 buracos pretos, mas a boca sorria. Sorria como se me conhecesse da vida inteira. Eu não parei. Deus me perdoe, eu não parei. Acelerei mais. No retrovisor lateral, ela correu atrás do caminhão. Não corria como criança. Corria como se as pernas não fossem dela, dobradas para trás, pés virados ao contrário. E mesmo assim ganhava velocidade. O rádio agora era um berro. Você prometeu. Você prometeu que inteligência artificial me levar para casa. Eu nunca prometi nada para ninguém. Foi quando o volante travou. O Volvo começou a virar sozinho para a direita, rumo ao precipício da serra. Eu lutava com o volante, suor escorrendo nos olhos, e ouvia risada infantil atrás de mim. Risada misturada com choro. O baú inteiro sacudia, como se tivesse 50 pessoas pulando lá dentro. Parei no acostamento, motor ainda ligado. Desci com a lanterna tremendo na mão. Abri a porta do baú. Vazio. Só o cheiro. Cheiro de sangue fresco e terra molhada, igual ao dia em que minha filha morreu atropelada na frente de casa, em 2009. Um caminhão. Um Volvo igual ao meu. O motorista fugiu. No fundo do baú, escrito na poeira com dedinho de criança, estava o número da placa do caminhão que matou minha menina. A placa que a polícia nunca encontrou. Voltei para a cabine correndo. A menina estava sentada no meu banco. De verdade. Vestido rosa, sangue escorrendo da boca, olhos pretos fixos em mim. Agora você me leva, né, tio? Pra casa. Pra perto da mamãe. Eu gritei. Bati a porta e dirigi os próximos 200 quilômetros sem piscar. Quando amanheceu, em Governador Valadares, ela tinha sumido. Mas no banco do carona tinha uma mecha de cabelo preto, grudada com sangue seco. E no rádio, baixinho, a cantiga de novo. Até hoje, toda vez que passo pela BR-381 de madrugada, o volante treme sozinho. Leve. Como mãozinha puxando. E eu ouço a voz, bem pertinho. Tio Marcos, você prometeu. Eu nunca mais ando vazio nessa estrada. Carrego sempre uma boneca no banco do carona. Rosa. Pra ela achar que já cheguei em casa. Mas eu sei que uma hora ela vai cobrar a promessa de verdade.